Em 1999 que a Konami ofereceu ao mundo dos games uma das obras de terror mais influentes e importantes de seu tempo e que até os dias de hoje repercute entre jogadores de todas as idades e épocas. Silent Hill. A busca de Harry e Mason por sua filha, que desapareceu após um acidente sofrido por eles ao se dirigirem de carro para a turística Silent Hill, nos envolveu em uma trama repleta de suspense, mistérios, personagens carismáticos e com personalidade marcante, tendo como plano de fundo uma cidade viva e tomada por uma atmosfera sombria e envolvente. A história de Silent Hill, ao mesmo tempo que é fascinante e aterrorizante, é bastante complexa e muitos jogadores, mesmo sendo fãs do game e da franquia em si, não conseguem entender os pormenores do enredo do jogo. Pensando nisso, nós do Evil Hazard trazemos aqui a história completa de Silent Hill. De início, na região de Silent Hill, havia um culto primitivo nativo. O deus desse culto, devido às interferências dos colonizadores, teve o nome trocado de Deus do Paraíso para o nome de Samael, um demônio. A mudança fez com que o grupo passasse a considerar o demônio um deus que traria o paraíso. A cidade de Silent Hill então cresceu e o culto se enraizou na cultura local. Chegando ao tempo do jogo, Dahlia Gillespie, uma espécie de líder do culto, junto a outros seguidores, decidiu fazer o ritual que traria o seu deus, Samael, à vida. O ritual iria necessitar de uma mulher que pudesse gerar o embrião de Samael no corpo, até seu nascimento, sendo alimentado por ódio e sofrimento. Para tal, Alessa, filha de Dahlia, foi eleita voluntariamente. Alessa era uma menina problemática, e ao que indica o decorrer da história, com certos poderes paranormais, segundo o documento Manifestations of Delusions. O culto queimou a menina viva numa casa, de modo a fazê-la sofrer e alimentar o embrião. Isso levou Alessa a necessitar de cuidados. Foi quando Dahlia conseguiu o apoio de Michael Kaufman, um médico e traficante de drogas. Por que Kaufman entrou na jogada? Simples. Segundo documentos encontrados na delegacia, em SH1, havia uma séria investigação sobre o tráfico de drogas. Dahlia simplesmente matou todos os investigadores com magia negra. Leiam os documentos Police Report e Newspaper Article, ambos de SH1. E Kaufman lhe deu abrigo no porão do hospital. Alessa, que até então estava no hospital e em sofrimento constante, mudou de ideia quanto ao paraíso que estava sendo prometido e resolveu evitar o nascimento de Samael. Então ela dividiu sua alma a alma de Samael em duas metades, surgindo Cheryl, de modo que as duas deveriam ser reunidas para um devido nascimento. Cheryl apareceu numa beira de estrada. Foi quando um homem, chamado Harry Mason, e sua esposa doente, acharam o bebê e a adotaram. Como Alessa não era um paciente qualquer, uma única enfermeira foi obrigada a cuidar dela. Ela se chamava Lisa Garland. Kaufman a viciou com suas drogas, para mantê-la sob controle e para garantir que não abriria a boca para autoridades. Lisa logo começou a apresentar depressão e outros problemas, grande parte devido às anormalidades que ela presenciava, causadas pela presença de Samael em Alessa. 7 longos anos se passaram e Cheryl cresceu, enquanto Dahlia procurava por ela e Alessa era mantida viva pelo demônio e Lisa, a esposa de Harry, havia falecido. Harry e Cheryl saíram de viagem por Silent Hill. É aí que começa o jogo. Alessa percebe a aproximação de Cheryl e tenta impedi-los de chegar à cidade se pondo à frente do carro. Obviamente, não dá certo e Harry perde o controle, derrubando o carro pelo morro. Ele acorda no seu carro e não encontra Cheryl, que fugiu. Harry, então, sai à procura dela pela cidade vazia. Ele encontra e segue um vulto de Cheryl até um beco, onde criaturas estranhas o encontram e o fazem desmaiar. Então ele acorda num café, onde encontra com Kibil, uma policial que o encontrou deitado ali. Conversam sobre como a cidade está estranha e Kibil lhe entrega uma arma. Pouco se sabe sobre Kibil. Ela é uma policial da cidade vizinha que foi atender um chamado em Silent Hill e deu de cara com a cidade deserta.
Ela vai embora tentar contactar a polícia, já que os rádios não funcionam. Harry mata um bicho no bar e vai checar o beco novamente. No beco ele encontra uma folha do caderno de Cheryl com a expressão "To School". Logo ele tenta ir para a escola e passa por uns puzzles que não interessam para a história. Essa primeira criatura morta por Harry chama-se Screamer. Segundo Lost Memories, ele é uma encarnação assustadora dos dinossauros que assustavam Alessa no livro O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle, aquela mesma história do seriado da TV. A segunda são os cachorros, chamados de Groaners, que são a representação do medo de Alessa por cães. Chegando lá, ele anda pela escola, vê um quadro de uma porta com 3 buracos quadrados. Ele resolve uns puzzles, entra na torre do relógio e acaba por sair no pátio da escola no chamado Mundo Alternativo. Nessa escola é comum um inimigo chamado Mumbler. O Lost Memories o descreve uma imagem dos pequenos animais de demônios dos contos de fadas. Ou seja, é a encarnação da ideia de monstro. O mundo alternativo foi causado pela mente atormentada da Alessa, devido ao seu sofrimento e aos poderes do Samael. Por isso é tão cheio de corpos amarrados iguais a Alessa no hospital, cadeiras de rodas, que é como a Alessa é levada de um lado ao outro, e de ventiladores e sirenes. Por que ventiladores e sirenes? Fique preso anos numa sala com o zum 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 de um ventilador de circulação e sirenes de hospital e tente não ficar de saco cheio com eles. Então, no chão do pátio está o símbolo de Metraton, aquela bola com um triângulo no meio, que disse que pode quebrar o poder de Samael. Ele foi posto lá por Alessa, através de seus poderes. Então Harry anda um pouco mais pela escola. Encontra um livro de contos, falando sobre um caçador e um lagarto. Acaba por encontrar um homem morto com uma espingarda, que se trata de uma encarnação do caçador da história. Ao lado está escrito o nome Leonard Rimes. Este corpo não é o pai de Cláudia de Silent Hill 3. Além de não fazer sentido que o famoso Leonard estivesse na escola, seu sobrenome é Wolf, e não Rimes. Mais adiante, enfrenta uma criatura no porão da escola baseada no lagarto do conto que Alessa leu. Inclusive, Harry a mata com um tiro certeiro na boca aberta, assim como o caçador da história o fez. Ao matá-la, o mundo alternativo se desfaz e ele vê Alessa, já com seus 14 anos. Ou melhor, uma autoimagem de Alessa. Como ela se imagina agora, visto que o seu verdadeiro corpo está desfigurado. Harry encontra no chão a chave da casa de K. Gordon, um professor que havia se preocupado muito com a saúde psicológica de Alessa. Ele anda um pouco pela cidade e tal. Então encontra com Dahlia, a líder do culto, numa igreja. Ela tem uma conversa louca com Harry e lhe entrega o Florus, um artefato capaz de quebrar as barreiras das trevas e lhe manda ir para o hospital antes que seja tarde. Por quê? Porque ela pretendeu usá-lo contra Alessa. O hospital seria o próximo lugar em que Alessa iria para fazer o símbolo de Metraton. Ela quer que Harry chegue antes para surpreendê-la. Chegando no hospital, Harry encontra com Kaufman e tem uma conversa que não tem importância nenhuma, apenas introduz o personagem novo. Andando mais pelo hospital, encontra um vidro quebrado no chão. O vidro continha a substância Glaufotis, capaz de exorcizar espíritos e demônios. As criaturas de Harry enfrenta no esgoto são chamadas de Anged Scratchers, e são novamente manifestações do medo de Alessa por insetos. Mas depois, quando ele sai do esgoto, ele entra num tipo de bar e salva Kaufman de uma criatura que o estava atacando. Kaufman deixa cair a chave do seu depósito de drogas, encontra-se, junto, a chave do apartamento de Kaufman. Eles conversam um pouco, Kaufman se mostra assustado com esse mundo estranho. Então é possível entrar no apartamento de Kaufman, abrir a sua moto e encontrar um vidro de Glaufotis.
Dahlia pensou ter destruído o último vidro de Aglaufotis quebrando-o no chão do hospital, mas Kaufman simplesmente guardou um pouco para caso houvesse uma traição por parte de Dahlia. Durante esse trecho nas proximidades do lago, uma criatura comum é o romper, que representa o medo de Alessa por adultos. Mas, no apartamento de Kaufman, Harry acha o vidro escondido de Aglaufotis. Porém Kaufman entra, encontra Harry com o vidro, reclama pela ousadia do Harry, pega Aglaufotis e vai embora. Então Harry continua sua viagem. Indo na direção do Porto do Lago, ele testemunha a transformação da realidade no mundo alternativo. Desta vez foi diferente. Antes, o mundo alternativo aparecia do nada, mas agora foi gradual. Harry percebeu que a situação estava ficando mais séria. Chegando no porto, reencontra-se com Quibble e Dahlia. Dahlia fala que o demônio está tomando a cidade e tal. Manda Harry ir para o farol e para o centro do parque de diversões, pois são os últimos dois lugares que faltam para pôr a marca de Samael. Quibble decide ir para o parque, mesmo sem o Flaurus. E Harry vai para o farol. Chegando lá ele vê Alessa indo embora e a marca de Metraton feita. Então ele percebe que chegou tarde demais e vai para o parque, tentando encontrar Quibble a tempo. Quibble acaba sendo pega por uma criatura semelhante àquela que possuía as enfermeiras e médicos no hospital. Harry encontra com ela no carrossel. Lhe derrama o pouco de Aglaufotis que tinha e expulsa a criatura. Então Harry fala sobre a adoção de Cheryl com Quibble. No parque, Alessa aparece para fazer o último selo de Metraton necessário. Harry a manda soltar Cheryl e usa o Flaurus. Ele quebra os poderes de Alessa e Dahlia aparece rindo. Afinal, seu plano havia dado certo, ela enganou Harry e o fez impedir Alessa. Então aparece um brilho e Harry é levado ao famoso Noverie. É um lugar composto por várias e várias salas e corredores do jogo. Sem respeito algum pela física, o Noverie encaixa salas de corredores incompatíveis. Suponho que seja um profundo mundo alternativo, moldado pelas lembranças de Alessa de vários lugares. Existem alguns que acreditam ser um último esforço de Alessa para levar Harry até Dahlia e salvá-la. Mas o fato é que tanto uma quanto outra visão é especulação. O jogo não dá informação alguma sobre a natureza do Noverie. Logo ao ser teleportado para o Noverie, Harry encontra com Lisa. Ela fala que foi olhar o porão do hospital, mesmo assustada demais, e teve a impressão de que já havia estado lá. Então ela corre e vai embora. Mal se anda pelo Noverie, já aparece um fantasma de Alessa atravessando uma porta. Resolve-se alguns puzzles, e se encontra novamente com Lisa. Então ela começa a chorar e fala que entendeu por quê. Que todos haviam morrido e ela estava viva, era porque era uma deles. Então ela começa a sangrar e Harry foge dela. Creio que esse eles se refira aos monstros enfermeiros e médicos. Há alguns fãs de Silent Hill que acreditam que ela esteja morta, e essa Lisa é apenas uma lembrança de Alessa. Isso explicaria por que ela sempre está no mundo alternativo, mas cria outras perguntas: como, quando e por quê? Ela morreria? Eu duvido que esteja morta, pois tal fato não seria omitido do Lost Memories. Eu prefiro acreditar que ela havia se tornado uma enfermeira monstro, por isso não podia sair do mundo alternativo. E avança sangrando para cima de Harry. Ainda no Noverie, podemos assistir um vídeo de Lisa comentando com alguém o estado estranho de Alessa. Creio que seja um vídeo de Lisa pedindo para parar de cuidar de Alessa para Kaufman. Por causa do final, eu não aguento mais, eu não vou contar para ninguém, então. Por favor. Mais adiante Harry vê fantasmas de Alessa e os envolvidos com o ritual numa sala. É uma espécie de flashback de quando eles perceberam que Alessa tinha criado Cheryl, e que tinha inviabilizado seus planos. Nesse flashback, Kaufman também aparece e reclama dos empecilhos e que isso não estava no acordo. Não acho que seja porque Kaufman tem algum interesse sério no demônio. Acho que seja pelo fato da
Menina precisar ficar no hospital por mais tempo que o planejado. Depois, Harry entra no quarto de Alessa, atravessa a porta e vê outro flashback de Dahlia puxando Cheryl para junto de Alessa. É quando Dahlia percebe que ela mesma poderia ter dado à luz a Samael, que nenhum poder especial era necessário para gestar o demônio, bastava o poder de dar a vida, que existia em todas as mulheres. Terminando o flashback, Harry desce uma escada e encontra com Dahlia, o corpo queimado de Alessa e um fantasma de Alessa no chão. Dahlia comenta seu espanto com Alessa ter usado o selo talismã, marca, símbolo de Metraton e agradece por Harry tê-la impedido a tempo. Que Bill aparece e é derrubada por um raio ou coisa assim, causado por Dahlia ou por Samael, provavelmente Samael. Harry aparece, Dahlia fala que Cheryl foi restaurada à sua forma original, que chegou o dia em que Alessa se tornará a Mãe de Deus. Então o corpo de Alessa e o fantasma se unem e formam uma mulher brilhante, a tal de Mãe de Deus. De repente Kaufman aparece e dá um tiro em Dahlia. Ele reclama de tudo ter se tornado um pesadelo e de que isso não foi o planejado, e joga o vidro de Aglaufotis na Mãe de Deus, que é Alessa. Dela sai o Samael, que queima Dahlia e é morto por Harry, pois como foi abortado por Kaufman, nasceu muito mais fraco do que era para nascer. Começa a chover fogo, pois o mundo alternativo estava se desfazendo. Alessa entrega uma nova criança para Harry, mas que infelizmente carrega a semente de Samael. Ela abre um portal para ele e que Bill fugir e fim. Kaufman tenta fugir também, mas Liz o impede. Provavelmente numa tentativa de vingança. Tem interesse em saber mais sobre jogos clássicos e seus personagens? Não deixe de acompanhar o canal para mais conteúdos desse tipo. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!